Olá pessoal, meu nome é Fieira Tafeira Coins. Today vamos falar da história da moeda no Brasil. Quando o Brasil começou a ser colonizado, o comércio interno era reduzido e as mercadorias eram trocadas por outras. Esse comércio era conhecido como escambo. Tinha como unidade monetária o real português. Também circulavam moedas hispano-americanas, porém sua circulação era pequena. Então, para facilitar a troca, alguns produtos assumiram a função de moeda, como o açúcar, boi, chá, condimentos. O governo Constantino Mineral, no ano 1614, determinou que o açúcar tivesse valor moeda. Então, 15 quilos, uma roupa de açúcar branco foi fixado em R$1.000. O mascavo em R$640 e os de outras espécies em R$320. A moeda sonante, dinheiro amoneado, vinha de Portugal, porém a sua origem era espanhola, a qual era rica em reservas metálicas, ouro e prata extraída do seu império colonial. De 1580 a 1640, tempo em que a Espanha dominou Portugal, o Brasil colônia utilizava a moeda real hispano-americana, a qual era cunhada em Postose, na Bolívia. As moedas eram de meio, 1, 2, 4, 8 reais, que era equivalente a 20, 40, 80 e 160 réis no Brasil. Quando a Holanda ocupou o Nordeste brasileiro em 1624, sob seu domínio foi cunhada a primeira moeda no território nacional. Sua forma quadradas pequenas confeccionadas em ouro e prata, as quais começaram a circular no ano de 1945 em Pernambuco. Essas moedas eram usadas principalmente para pagar os soldados holandeses que estavam no Nordeste brasileiro. Porém, com a expulsão dos holandeses em 1654 e a restauração do Reino de Portugal, a colônia voltou com a política monetária portuguesa. No ano de 1669, as moedas de prata portuguesas iniciaram a circulação no Brasil colônia, carimpadas com sinete real nos faróis de 80, 160, 320 e 640 réis. Criação da Casa da Moeda. No final do século XVII, foram criadas as primeiras moedas brasileiras e Salvador era, na época, a principal cidade da colônia, sua capital e os mais importantes centros de negócios. Então, o local escolhido pelos portugueses para a instalação da primeira Casa da Moeda em 1694, é lógico, foi Salvador. Essas moedas eram cunhadas em ouro e prata, sendo que os de ouro tinham o valor de 1, 2, 4 mil réis. Sendo que as de prata observavam uma progressão aritmética de valores mais original de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis, as quais foram denominadas pelo povo de patacões, que tinha um certo sentido depreciativo, porque as moedas cunhadas no Brasil não tinham muita credibilidade no seu valor. No período de 1695 a 1702, entrou em circulação peças de cobre de 10 e 20 réis, cunhadas na Casa do Porto e destinadas a Ancora, porém aqui introduzida por determinação régia. Em pouco tempo ficou difícil para a coroa manter a Casa da Moeda em Salvador, porque foram descobertas jazidas de ouros pelos bandeirantes e a grande exploração das Minas Gerais
ficou mais prático transferir a fabricação de dinheiro para o Rio de Janeiro em 1698, cunhando ouro e prata com os mesmos valores. A Casa da Moeda mudou-se para Pernambuco em 1700, retornando ao Rio de Janeiro em 1702. Em 1714, existiam duas casas de moeda, sendo uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia. Depois, em 1724, foi criada a terceira, em Feira Rica, que atuou até 1735, quando foi desativada. Para suprir a falta de troco, a cidade do Maranhão chegou a ter a sua própria moeda, que era fabricada em Portugal, em ouro e prata nos valores usuais e em cobre com seus valores de 5, 10 e 20 réis. Os grandes negócios eram realizados na litorânea, onde estava localizada a maioria das cidades. O dinheiro circulava somente nessas cidades, então nos distritos mineiros que produziam ouro, a moeda normalmente não circulava. O ouro era pesado e usado como moeda, tudo o que consumiam era importado. Em todo o interior brasileiro, a economia de troca continuava prevalecendo. Nas regiões agrícolas, as fazendas com seus escravos produziam quase tudo o que necessitavam. O dinheiro ficava a segundo plano, porque toda a riqueza era avaliada em base na propriedade imobiliária e o gado tinha um meio de intercâmbio bem aceito. A corte portuguesa veio para o Brasil em 1808 e até esta data tinha um valor muito pequeno de moedas circulando. A cifra de 10 mil contos ou 10 milhões de réis. Com esse sistema monetário precário, chegando a circular ao mesmo tempo 6 diferentes relações de moedas intercambiáveis. Para agravar mais a situação, o ouro em pó e em barra circulava livremente e também podia-se encontrar moedas falsas no mercado. Quando o corte se transfere para o Rio de Janeiro, o processo econômico de uma arrancada aumenta a produção e o comércio. Com isso, tornou-se necessário mais dinheiro em circulação. O Banco do Brasil foi fundado, o qual deu início à emissão de papel moeda, e seu valor era garantizado pelo seu lastro, quer dizer que, por reservas equivalentes em ouro. Dom João IV retorna a Portugal, com ele foi o Corte e o Tesouro Nacional, reduzindo as reservas bancárias a 20 contos de réis. Em 28 de julho de 1821, suspenderam todos os pagamentos e iniciava-se a emissão de papel moeda com pouco lastro metálico. Então o dinheiro começou a desvalorizar rapidamente. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro rompe definitivamente os laços da união política com Portugal e no dia 1º de dezembro do mesmo ano tornou-se o primeiro imperador do Brasil. Os cofres estavam vazios e a dívida pública era grande. No início da independência do Brasil não havia quase fundos. Embora a situação econômica brasileira tinha melhorado sob o comando de Dom Pedro II, com o aumento da produção industrial, café e a construção de estradas e ferrovias que facilitavam o escoamento das riquezas, mesmo assim, a desvalorização da moeda persistia. Já tinha se tornado um mal crônico no Brasil, com suas crises econômicas e financeiras se sucedendo. Somente no Brasil República, em 1911, é que o dinheiro brasileiro obteve a sua primeira alta no mercado internacional. A partir daí até os dias de hoje, a economia e a moeda brasileira vêm sofrendo mudanças, onde a moeda trocou várias vezes de nome. Em 1942, o cruzeiro substitui o réis. Em 1967, com a desvalorização do cruzeiro, foi criado o Cruzeiro Novo, com uma valorização de 1000%.
3 anos depois, em 1970, com inflação descontrolada, voltou-se ao nome cruzeiro. No ano de 1986, com a desvalorização do cruzeiro, criou-se o cruzado com 1000% de valorização. 3 anos mais tarde, em 1989, com a inflação em alta, cria-se o cruzado novo, novamente 1000% de valorização. Este nome durou um ano, a qual em 1990 retorna ao nome cruzeiro, mas não parou. Em 1993, com a desvalorização do cruzeiro, foi criado o Cruzeiro Real, com 1000% de valorização, e em 1994, crise real, com 2750% de valorização. Além de, em 1998, vem a segunda família de moedas do real. Essa é a história do Brasil, do início ao fim, da história das moedas, e basicamente é o que temos por hoje. Obrigado por assistir, até mais.